O novo filme do Superman está entre nós, prometendo não só reiniciar o universo DC depois de vários fracassos, mas também retrazer de novo o sentimento de esperança do personagem que foi talvez um tanto deturpado na versão do Zack Snyder. E agora que ele foi lançado, o filme correspondeu às expectativas que todo mundo esperava? Bem, eu devo dizer que sim, o filme é bom, porém, diante de toda a expectativa que tinha sobre ele, poderia ter sido bem melhor e, em alguns casos, pode ter decepcionado algumas pessoas. A primeira parte do vídeo será sem spoilers e depois eu vou começar a dar mais detalhes à história em si, então você tá avisado. E antes da gente começar, não se esqueça de hypar o vídeo para ele chegar em mais pessoas. Eu quero iniciar já falando dos pontos mais positivos do filme, que primeiro é o seu visual, que assim, ele é incrível. Você já deve ter ouvido muita gente falando que esse é talvez o filme mais quadrinho já feito, e não é um exagero falar isso. O filme ele consegue transmitir muito da estética colorida que tem em principalmente muitas das HQs clássicas do Superman, e a direção do James Gunn melhora ainda mais isso com ótimas cenas de luta. O filme não fica naquelas sequências de ação cheias de corte, que muitas vezes você não consegue entender nada. Aqui as cenas são limpas, as cenas não possuem cortes, é tudo muito bem feito, e o filme é muito criativo ao conseguir usar não só os poderes do Superman, mas do Lanterna Verde e do Senhor Incrível, que são ótimas as cenas deles dois. O CGI do filme ele é muito bom na maior parte do tempo, tem algumas vezes e em alguns personagens principalmente, que fica parecendo uma coisa muito videogame, mas assim, são em cenas específicas, no geral tá legal. E além de toda a ótima direção e visual, todos os personagens do filme são muito bons. O Lex Luthor talvez seja a melhor adaptação que ele já teve para o cinema, e eu não acho que seja um exagero falar isso. O Lanterna Verde e o Jimmy Olsen, eles funcionam muito bem como ótimos alívios cômicos em certos momentos. O Senhor Incrível, ele é muito foda, e uma das melhores cenas de luta do filme é com ele. E a Lois e o Superman, além deles serem um ótimo casal e eles serem bastante carismáticos e os diálogos dentre eles serem muito bons, o filme, acima de tudo, ele consegue, de forma muito boa, mostrar toda a preocupação do Superman em salvar não só as pessoas, mas todas as formas de vida. E esse, pra mim, é o grande acerto dessa versão do herói, que o filme consegue humanizar ele de uma forma muito boa. Que pra mim é o grande problema da versão do Zack Snyder. Ele deixa a parte humana do Superman muito de lado e foca mais na questão dele ser visto como uma divindade. E o que tornou o Superman um personagem tão bom é justamente essa dualidade de ele ser praticamente um deus na Terra, mas ainda com o coração de humano, que é algo que eu acho que o Zack Snyder falha em mostrar, principalmente naquela cena bizarra dele não salvando o Jonathan Kent, que é... Eu acho horrível essa cena. Porém, mesmo no geral eu gostando dessa nova versão, ela tem algumas questões meio complicadas. E vai ser a partir daqui que eu vou começar a dar alguns spoilers do filme. Por todos os trailers que a gente via durante esses meses, a impressão que ficava era que o Superman apanhava demais no filme, e num nível até meio exagerado. E vendo agora, eu realmente confirmo isso. Ele toma muita porrada e, sendo sincero, ele mais apanha do que bate. Fora que ele depende muito de ter que ser salvo por outros personagens em vários momentos do filme. O que, se tratando do Superman, eu considero um problema. Porque em várias histórias dele que a gente vê nos quadrinhos ou em animações, ele é representado sempre como um titã em um mundo de papelão. Ele próprio cita em algumas histórias que ele tem que se segurar em vários momentos, porque se ele se soltasse e mostrasse toda a sua força, ele iria causar uma destruição absurda no mundo. Então o Superman, ele passa essa imagem de ser um cara praticamente invencível. E mesmo nos momentos que ele passa dificuldade, você sabe que ele é o mais forte e que em algum momento ele vai conseguir vencer. E eu acho que o filme falha em representar isso dele. E veja bem, eu não tô falando que ele deveria ir enfiar a porrada em todo mundo sem dificuldade, tipo o Saitama, e acabou. O Superman ele pode ser vulnerável, mas a história tem que mostrar que na luta ele é o mais forte. Que o vilão, mesmo conseguindo gerar algum tipo de dano, tá sempre um passo abaixo dele. E eu acho que o filme ele não consegue fazer isso.
Algo que pra mim o Snyder representa de uma forma muito boa no Homem de Aço, porque o Superman, ele leva muita porrada no filme, mas ele consegue se superar nessas situações mostrando ser o mais forte, e ele realmente com essa postura de Deus passa realmente essa figura de ser um ser muito acima de todo mundo. E é por isso que o Christopher Reeve e a versão dele do Liga da Justiça Sem Limites são pra mim as melhores adaptações do Superman, porque elas equilibram bem a sua parte humana com todo o superpoder que ele tem. Já falando da história do filme em si, ela basicamente se divide em capítulos e tá aí mais uma coisa que faz ele parecer um quadrinho. Cada parte do filme é uma mini aventura dentro dele e a maioria desses arcos são muito divertidos, mas o meu principal problema é a forma como as tramas apresentadas vão se solucionando. Muitas vezes as soluções para os problemas do filme são resolvidas de uma forma muito simples. Tipo, eles desmascaram o Lex porque a ex dele vazou informações sobre os planos que ele tinha pra guerra, pra prejudicar o Superman. E essa parte dessa menina com o Jimmy Olsen é a mais chata do filme. Ou então na luta final, que, assim, é um show de exposição. O Luthor explica basicamente o plano inteiro dele, como ele entrou na Fortaleza da Solidão, por que ele resolveu entrar no conflito dos dois países que estão mostrados no filme. É basicamente um monte de informação sendo jogada na sua cara, e o filme poderia ter trabalhado essas revelações de uma forma muito mais natural do que simplesmente jogar tudo no final pra gente entender. E por fim, o que talvez seja a coisa mais polêmica em torno da história, que é a mudança dos pais do Superman terem mandado ele para governar a Terra. O que, pessoalmente, é algo que eu não gosto, porque os pais dele de Krypton, eles têm uma importância enorme no desenvolvimento dele. Os pais dele de Smallville basicamente representam o Clark Kent e a ligação dele humana com a Terra. E o Zor-El e a Karla representam o Superman e a sua missão como protetor da Terra. E assim, é algo que foi apresentado de forma bem rápida, pode ser que lá na frente eles mudem tudo e mostrem que na verdade era algo diferente, mas isso a gente ainda não sabe, então eu fico com o que foi mostrado aqui no filme só. Então, como um todo, Superman não é um filme chato, muito longe disso, ele é um filme muito divertido, você fica, assim, encantado com o tanto de coisa que você tá vendo, as cenas são incríveis, mas o roteiro ele não tá à altura dos seus bons personagens e as suas boas cenas de luta, porque ele é muito básico, assim, podia ser um roteiro muito melhor escrito do que ele realmente foi. O desenvolvimento do Superman no filme é, no máximo, ok. Então, no geral, é um filme nota 6, 7. É um bom filme que tá muito longe de ser um filmaço e, por causa disso, pode decepcionar muita gente que esperava uma coisa incrível, mas é um filme divertido. Mas essa é só a minha opinião. Se você concorda ou discorda de mim sobre o filme, deixa o que você acha sobre ele aqui nos comentários. Se você quiser ver mais análises sobre outras coisas que vão sair, tipo o Quarteto Fantástico, que talvez eu faça vídeo também, deixa o like e se inscreve no canal. E é isso, falou!